Narayana. Oi, namastê, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Parmarth Niketan, um dos maiores ashramas de Rishikesh e certamente hoje um dos mais conhecidos da Índia. A gente está hospedado aqui. Tá legal, galera? Sim. Nossa! Bom dia, dá bom dia, Oscar. bom dia. Oi, Bom dia. Aê, bom dia. Bom dia! Aê, animação. Muito bem, antes da gente começar uma aula, eu vou dar uma aula sobre hinduísmo prático para todo mundo e você que está aí vai poder assistir também. A gente vai explicar como é o hinduísmo popular. Eles estão um pouco confusos, porque até essa altura da viagem, toda vez que eles me perguntavam o que é o hinduísmo, eu falava, calma, veja bem, e começava com centenas de explicações diferentes. Agora a gente vai explicar o hinduísmo popular, como ele é praticado, como ele é acreditado, e vai ficar mais fácil das pessoas entenderem. Mas antes a gente faz um mantra védico, dê espaço pro pessoal passar, pessoal. Um mantra védico muito antigo, que evoca a ideia de paz, que toda vez antes de uma aula, de um debate, de uma discussão, a gente fazia isso... nos inspira e nos lembra de quão avançada e consciente era essa civilização que estava preocupada com esses valores quando fazia esse tipo de mantra antes de uma exposição. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karvavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat. Que ambos sejamos nutridos, que ambos sejamos agraciados, que ambos sejamos protegidos, que juntos alcancemos a coragem, que sejam luminosos os nossos estudos e que não haja conflito algum entre nós. Paz, paz, paz entre todos os seres. A primeira parte é que ambos sejamos protegidos, eu só troquei. Vocês estão diante dos Deixa-avatar, mas já estão os 10, tem mais que isso. Nós vamos agora começar a história da religião hindu com um paradigma que está dentro daquelas 3 doutrinas que eu falei para vocês, lembra? A religião da deusa, a religião de Shiva, a religião de Vishnu, Shaktas, Shaivas e Vaishnavas, que é um conceito de avatara. Essa nossa história cristã, por exemplo, de que Deus se fez em carne, se tornou humano e habitou entre nós, sabe? Não é isso que a gente acredita no cristianismo, que Jesus é Deus que se fez em humano e veio nos ajudar? Isso é um negócio muito antigo na Índia. Eu ainda brinquei com vocês e disse, quando os cristãos chegaram aqui e disseram assim, cara, tem uma novidade incrível para te contar, tem um cara aqui, ó, que é Deus encarnado. Os indianos olharam e fizeram, ótimo, põe ele aqui nessa lista, ó. Acrescenta ele aqui, que a gente já tem mais 50. Tem avatares da deusa, tem avatares de Vishnu, tem avatares de Shiva, tem avatares de Indra, tem avatares de todo mundo. Obrigado, Noé. O Noé era o cara que tava filmando, ele é a nossa blogueirinha aqui, ó, no presente momento. E a gente vai denunciar ele no YouTube. Não, Dê? Curta, compartilhe e se inscreva no meu canal. Isso. Porque aí eu digo assim, olha, aqui é onde uma pedra quase nos atropelou. Ele disse, aqui é onde uma pedra quase nos atropelou. Pessoal, ali em cima é o templo de Kundjapuri. Olha, como eu vinha dizendo, como eu sempre disse, como eu sempre direi, ali é o templo de Kundjapuri. Eu falei, não é. Nada se cria, tudo se copia. Tá tudo certo. Depois que copiaram as ideias do meu mestre numa tese de por aí, o Edgar sabe dessa história, depois eu conto pra vocês. Publicaram no simpósio de filosofia. Eu troquei ideia com a pessoa copiou ipsis literis o que eu falei. Mas tudo bem. Vamos falar de uma ideia muito importante aqui. Então, a gente falou, e quando a gente chegou dizendo, olha, tem um cara aqui que é a encarnação de Deus, os indianos disseram, olha só, isso aqui é muito velho para nós. Para eles, a história não é linear. Isso é uma coisa que acompanha quase todas as grandes civilizações antigas, mas é muito importante aqui na Índia, quando a gente fala de budismo, de jainismo, de hinduísmo, sobretudo de hinduísmo, a gente fala de samsara. Vocês lembram que eu mostrei lá no templo tibetano aquela grande roda da vida com ciclos infinitos, que até você quebrar aquela roda, você permanece indo de estados de paraíso a estados de inferno? Então, isso é samsara. Os eternos, é o eterno devir, seria o que o Nietzsche chamaria de eterno retorno, né? Até que você rompa com os teus condicionamentos, você está fadado, escravizado e acorrentado nos seus próprios velhos hábitos. Então, uma vez que nós estamos nesse processo de samsara, Deus, em misericórdia, vem até nós nos ajudar. Então, como a história é cíclica, como ela não tem fim, o mundo está fadado até eras de ouro e eras de trevas. Nós, supostamente, estamos em... Tem mestres hoje dizendo que a gente ainda está na era de ferro, na idade pior que tem, na Kali Yuga. Vamos falar das 4 yugas, que é um conceito bem amplo do hinduísmo, bem legal. Imaginem que o universo não tem fim, portanto, e também não tem começo. Não é como o cristianismo, tem a criação, a nossa existência e depois o juízo final. O que tem são contínuos ciclos de criação, destruição e recriação. Daí a Trimurti, daí os 3 deuses indianos mais populares e supostamente mais poderosos, os 3 que representam o absoluto.
três deuses que operam as três funções que um Deus com um D maiúsculo tem que fazer. Quais são as três funções que um Deus com D maiúsculo tem que operar para ser Deus com D maiúsculo? Criar, manter e destruir. Ah, alguém pegou a cola, né? Criar, proteger, preservar e destruir. Ah, mas um Deus destrói? É claro, como é que o novo nasce se o velho não morrer para deixar espaço? Calcule que terror seria se seus pentavós ainda estivessem vivos. Como é que seria a casa de vocês? Como é que seria a população do mundo? Né? E como é que seriam as ideias se as gerações antigas não dessem lugares às novas? Como é que seriam se as ideias antigas, se ideias não morressem? Já pensaram nisso? 100 anos atrás era razoável que a gente considerasse que judeus eram inferiores e, portanto, podiam ser razoavelmente mortos por causa disso. Não era? Era razoável para um monte de gente, não era só para os alemães. E graças a Deus as ideias absurdas morrem. Então, as três funções de um Deus, um D maiúsculo, são criar, preservar e destruir. Essas três funções são personificadas em três deuses, pelo menos em uma grande doutrina do hinduísmo, que é o Vaishnava, que é a galera que segue o Vishnu. Quem cria é Brahma, a cerveja, exatamente, só que a gente chama de Brahma. Mas é Brahma, o jeito antigo de dizer, e Brahma, o jeito que os hindus tradicionais dizem, e o Edgar fica bravo. Mas os monges ficaram me ensinando a falar Brahma um mês inteiro, então agora eu não consigo mais. Ele nem tá aqui, então deixa. Brahma. Brahma nem tem templo na Índia, o Deus criador. Ele tem um templo famoso e mais um pequenininho lá em Khajuraho. Por quê? Porque se a gente falar de Brahma como Brahman, o Deus do absoluto, tem dois Brahma, né? Um é Brahma, que é o Deus criador, e ele nem tem templo. Por quê? Porque a função dele acaba quando o mundo está criado. E porque os indianos acreditam que, sendo este mundo imperfeito, esse Deus que criou não é perfeito. Olha bem para as coisas e ele é tipo um demiurgo, como o Deus do Platão. Platão diz que existem dois deuses, né? Um absoluto, e o Deus que faz esse mundo, ele não é um cara assim tão perfeito, porque o mundo tem um monte de problemas. Então a função de Vishnu e de Shiva são: a de Vishnu é manter a ordem do cosmos, e a de Shiva é ir destruindo as coisas erradas que o Brahma faz para que elas se renasçam em coisas melhores. Daí a gente reencarnar. Nós somos criados, isso é bem parecido com a doutrina espírita, né? Somos criados imperfeitos, como é que você falava? Simples e imperfeitos. Ignorantes. Ignorantes e imperfeitos. Não, simples e ignorantes. Simples e ignorantes. E aí vamos nos desenvolvendo e nos aperfeiçoando. Nossa, pra quem leu Kardec, né? Eu tô bem mal de conceito aqui. Ih, agora ele chegou. Voltem a falar Brahma. Não, Brahma. Isso. Ai, meu Deus! Ele me pegou aqui. Então é Brahma. O jeito antigo é Brahma. E é o... Depois, e sei lá por que diabos, agora todos os eruditos falam Brahma. Eles trocaram o H de lugar. Escrito, o H tá no lugar que o Edgar fala. Mas as pessoas agora falam Brahma. Fala Brahma e tá tudo bem, a gente perdoa. Né? Esse é o criador. O Edgar perdoa também, que ninguém tem obrigação de ficar aqui Brahma e tá tudo bem. É Brahma, cerveja. O protetor. Ele é o criador. Aí o protetor é Vishnu. Vishnu, isso. Tem um cara que fazia uma piada bem esculachada, que ele dizia assim, pra você lembrar dos três deuses, você fala, vamos tomar uma Brahma? Vixe, não tem. Aí você fala, então toma um uísque Chivas mesmo. Péssima piada, péssima. Mas para um brasileiro funciona, não é incrível? Vai ser ótimo. Então, Vishnu preserva e Shiva destrói. Mas o destruir, a gente tende a acreditar que destruição é uma coisa ruim. Ela é renovação, ela é transformação. Shiva é o deus também do yoga, é o deus da contemplação. Ele é o deus da suprema liberdade, ele é a alternativa para quem quer sair de samsara. Se você quer quebrar com essa roda de voltar, renascer, viver esse draminha da vida, esses pegue-pague do mundo, Shiva vai te ensinar o caminho através da yoga. Você vai olhar para dentro e vai quebrar essa roda. Então agora vocês entenderam a Trimurti, a trindade sagrada do hinduísmo. Esses três deuses estão acima desses milhões de deuses que vocês já ouviram falar por aí. Então vocês vão ouvir falar, ainda tem milhões de deuses, deuses para as árvores, deuses para os rios, deuses para as montanhas. Os indianos vão dizer que esses deuses são semideuses, são seres divinos que divinizam as coisas do mundo, mas que acima deles tem essa força suprema. Essa força suprema, aí eu de novo retomo as três doutrinas. Essa força suprema, para quem é devoto da grande deusa, essa força suprema é Mahadevi, a grande mãe. Ela opera no mundo através desses três deuses. Depois de Mahadevi,
aquela galera Shakta, você tem os Vaishnavas. Para eles, Vishnu é o grande Deus absoluto, ele é o nosso Deus monoteísta. Ele é bem parecido, aliás, né? Ele é homem, ele às vezes tá pistola e destrói a porra toda, né? E tem Shiva, que é o Deus do Yoga. E ele, esse é, assim, quando a gente estuda Shivaísmo, né? Good morning, Maharaj. Quando a gente estuda Shivaísmo, pessoal, esse aqui é Swami Yogananda, ele é um dos swamis do ashram, ele vive aqui há muito tempo, ele dá aula de Bhagavad Gita todo dia, só que ele dá aula em sânscrito, então é aula só para Edgar. Oh, nossa, agora eu vou até chorar, Edgar. Então, voltando. Então, o Deus com D maiúsculo mais interessante para mim, não sei se é porque eu tenho essa predileção por Shiva, mas quando você estuda os textos Shaivas, quando ele para de ser pessoal, ele é um Deus que mais parece um Deus ultra transcendental. Porque ele é um Deus que está assim, ele permeia o mundo, mas ele deixa a gente com os nossos dramas até que a gente resolva buscar a transcendência. Quando você fala de Shivaísmo da Kashmira, principalmente, né? Shiva se comporta exatamente como Brahma absoluto, né? É bem legal, porque ele é assim, beleza, tem o Deus pessoal lá, o dançarino cósmico, mas ele é todas as coisas e está para além delas. Ele, quando você lê os textos, ele é o Deus que mais se aparece como um Deus filosófico, assim, um ultra Deus. Do contrário, Deus é muito pessoal, Deus é muito limitado às nossas circunstâncias, às nossas aspirações, né? Agora, tem um conceito muito legal na Índia, que é o conceito de avatar. Inclusive, a nossa ideia de avatar na internet vem por causa disso. Avatar é de descido, né? Que vem pra cá. De tempos em tempos a gente esquece do Dharma, a gente esquece da lei, a gente esquece do que é correto, do que é bom, do que é justo e verdadeiro. De tempos em tempos o mal toma conta do mundo. Então, galera, o que vocês estão esperando aí, ó? E aí Deus vem ao mundo, toma forma humana para nos reensinar a arte de viver. E aí que tá, né? Por causa disso, o que aparece de falso avatar por aí, e como essa doutrina é complexa, né? Porque tudo da Índia vai se complicando, né, Eli? Então essa doutrina de avatar é interessante, porque vai aparecendo um monte de avatar. E quando mais de um avatar é reconhecido numa mesma era, eles dizem, não, pera, Deus é absoluto, então ele pode ser mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Como alguém que gosta de Advaita Vedanta e de Shivaísmo da Kashmira, que são doutrinas não dualistas, que acreditam num Deus que é absoluto, o meu entendimento disso, de Deus encarna entre nós, é diferente. O que eu entendo disso é, uma vez que todos nós somos o Divino Manifesto, somos, alguns de nós sabem disso, nós não, a gente só confabula. Quando alguém realmente sabe disso e se torna isso, a diferença dele entre nós é, ele manifestou uma coisa que nós somos em potência, ele se tornou em ato. Né? Pra mim faz mais sentido do que pensar que o Deus veio pra cá e tanã. Pra mim é mais lógico. E eu falo disso pro pessoal na Ordem Ramakrishna, eles querem me dar uns tapas, porque pra eles Ramakrishna é Deus. Deus. Mas gente, eu não consigo, pra mim Deus não pode, eu não consigo entender Deus como homem. Aí Swami Vivekananda nos dá uma resposta sobre isso muito legal. Ele diz assim, mas a gente só pode adorar Deus com forma. Muito inteligente a resposta. Porque quando eu digo pra você, Fátima, Deus é o absoluto, infinito, inefável, aí você vai dizer, tá, mas pra quem que eu vou rezar então? Pra Deus. Né? Porque onde é que eu me agarro? É muito grande pra mim, é muito maior que eu. Você não trouxe agasalho? Trouxe. Ah, tá. É que tá um friozão. Você tá... Você não tá com frio? Ainda não. Tô esperando ver se o sol fica. A gente andou muito, aí a gente falou, tira verdade. Bom, então... Não pode, por isso, esse é um dos argumentos deles, é dizendo assim, olha, peraí, você está querendo fazer Deus caber dentro da tua caixinha, ele não cabe. A gente quer colocar em 3 dimensões. Isso. Deus está em outras dimensões, muito além da terceira. Então a gente quer ver forma, quer pegar ele, quer sentir o cheiro dele. Isso, e por isso que eles dizem que aí Deus, na sua infinitude, pega uma gota de si mesmo, é como se ele fosse um oceano que pairasse em cima, e uma gota esticasse até aqui, e essa gota, né, o Ramakrishna tem um exemplo para isso maravilhoso, ele diz assim, que Deus com forma é como um iceberg no oceano infinito. O oceano infinito é Deus absoluto. O iceberg é o Deus que a gente vê, é o Deus com forma, é Jesus, Yahvé, é o Deus que a gente consegue conceber. Mesmo esse iceberg a gente só vê da superfície desse oceano, a gente só vê a ponta, ele é imenso. Mas ele é só
ele é só uma partícula de uma coisa muito mais maior, de uma coisa muito maior, mas que veja que curioso, como ele é um iceberg que está no oceano, ele é o oceano, ele é feito do oceano, ele é o mesmo material, só que ele se diferencia de estado ali naquele momento. Eu acho, aliás, Ramakrishna era um cara muito curioso, que se não era Deus com D maiúsculo, era um cara muito atento pro Deus com D maiúsculo, ele era um cara que sacava as coisas, porque essas metáforas simples dele conseguiam traduzir coisas intraduzíveis. Dizer, por exemplo, Deus sem forma e absoluto é como o oceano infinito, e o Deus para quem a gente reza é como um iceberg, que é como uma ilha segura, mas que ainda assim a gente não entende a profundidade, é muito legal. Bom, e aqui a gente tem os Deixa Avatara e mais um monte, né? Os Deixa e mais uma porrada. Hã? Dasha? É Dasha? Por que eles falam? Eles falam... É os hindi, né, que falam Deixa. Se você fala Brahma, você pode falar deixa. É uma deixa. Não ia deixar barato. Beto Carreiro. Não ia deixar barato. Então Dasha Avatara. É. É que deixa é país. Vamos no sânscrito mesmo. Eu não quero nada com hindi. E tudo fica ré. Deixa o pessoal que fala hindi ouvir isso. Aqui vocês têm as estátuas com a mão pintada estranha de vários dos avatares. Os 10 avatares de Vishnu e mais uma galera. Então vamos andando que eu vou mostrando eles pra vocês. E contando umas histórias. Dizem que lá no princípio dos tempos, em uma yuga que ninguém nem tinha forma, Deus tomou forma de um peixe. Então ele era Matsya Avatara. E eu nem lembro da história, mas eu lembro que ele salvou o mundo de inundar, não é? Ele participou do Noé indiano, né? Ah, ele salvou os 7 rishis e o legislador lá. Manu. É, porque no Noé indiano ele não quis salvar animal nenhum. Ele salvou os 7 escritores dos Vedas e falou o resto que se dane. Salvou o que era importante. Salvou o que era importante. Então Manu, que foi o grande legislador mitológico da Índia, teve uma inundação e aí o Matsya que salvou eles, né? Um negócio assim. O resto de todo mundo a gente não sabe. Kurma Avatara foi um avatar que teve o negócio lá do veneno, não foi? Que Shiva tomou, que a galera ficava lá. Essa é a história da imortalidade dos deuses. Eu vou contar curtinhas as histórias, mas são bem legais. Dizem que os deuses não eram imortais no princípio. Eles queriam tomar o Amrita, o néctar, para ficar imortais. Então eles combinaram com os Asuras. É só mitologia. Uma vez um amigo meu falou que mitologia foi escrita por adolescente, como uma fanfic. Porque se você vai juntando as coisas, você fala, não é possível. É uma coisa louca demais. Olha aí a ideia. A gente precisa desenvolver o Amrita. A gente precisa desenvolver o néctar. Vamos combinar com os demônios, que a gente não gosta muito, são nossos primos feios. Então, eles eram criados da mesma força, mas os demônios eram os primos feios. E aí eles falaram assim, ó, que tal se a gente pegar a serpente do mundo, enrolar nessa montanha e esfregar no fundo do mar? Monte Meru. O Monte Meru, a gente vai lá, de um lado e do outro, a serpente enrolada na montanha, a gente faz um gigante moinho. E sabe Deus como a gente tem fé que vai aparecer o Amrita. É que eles estão batendo o oceano como se fosse, como se fosse leite. Isso. Tentando extrair a manteiga. É a grande batedeira cósmica essa. Como é que é? Não entendi, diga. Então, eles estão batendo o oceano como se fosse leite e a amrita seria a manteiga do leite que é o oceano. Viu? Leite salgado. É daí que a gente toma laços com sal. Foi aí que surgiu. Foi aí que surgiu. Que não é amrita. E não é. É só péssimo. Deu bem errado. Aí eles estão lá, cheque. E como a montanha começou a raspar no fundo, começou a ameaçar abalar toda a criação. Terremotos, maremotos e tudo começou. Que ideia, né? Vamos esfregar uma cobra no fundo do mar e ver o que acontece. Daí Vishnu vira uma tartaruga e vai até lá, coloca o casco embaixo da montanha. E aí a batedeira cósmica funciona. Eu não lembro o que rola, que os deuses enganam os demônios e tomam o Amrita sozinhos. Mas o que acontece? Quando eles estão fazendo isso, uma impureza surge no universo. Um veneno aparece, um grande veneno. E Shiva, sendo um mega deus, ele aparece nos céus, surge nesse oceano, pega todo o veneno, bebe e mantém ele como um grande yoga. Ele tem um super controle sobre si. Ele retém o veneno aqui na garganta. Por isso a garganta dele é azul e por isso que um dos nomes de Shiva é Nilakanta. Vai contando as estrelinhas, você vai pôr no meu caderno. O que significa? O da garganta azul. Nila, é da mesma região Nil, não é, Ed? A Lilian que me falou um negócio assim, que a nossa palavra Nil para azul e Nila para sânscrito é da mesma raiz. Aqui você tem Varaha, ele tá com o mundo entre as presas.
ele lutou contra um demônio, o demônio queria dominar o mundo, eu não lembro dos detalhes, você lembra dessa história? Eu sei da versão védica desse negócio que Ele tá nos Vedas? Sim, o Bahara é dos mais antigos. Incrível! Que ele passou a existir no Oceano Primordial. E foi como essa forma de javali, ele foi até o fundo do Oceano Sem Fundo e buscou a Terra. Então ele cavou a Terra. Ele que ergueu o mundo, né? Porque javalis passavam, então daí por... Tem uma outra história sobre essa história dele cavar, você já ouviu? Que é como ele... É uma história Shaiva, tá acho que tá no Shiva Purana, de como ele e o Brahma descobrem que o Shiva é o Big Boss de todo mundo. Eles estavam lá discutindo num debate teológico. Quem aqui de nós é Deus? Porque são deuses um pouco egocêntricos, né? Quem afinal de nós é o mais maior dos maiores? E aí, de repente, no meio dessa discussão deles que não acabava, porque Deus tem um tempo livre dos infernos, né? E aí uma coluna de fogo surge, do nada. Uma coluna de fogo que ia do infinito ao infinito. E aí eles falam assim, bom, o que a gente faz? Quem chegar no fim dela, a gente descobre que é o Deus de verdade. O Vishnu se transforma num javali e sai cavando. Ele podia ter virado um tatu, exato. Ia ser muito melhor. E ele sai cavando. E o Brahma vira um cisne e sai voando. E eles voam durante 100 anos cada um, porque eles têm muito tempo livre. E ninguém acha o topo. Quando eles voltam, resolvem voltar exaustos, mais 100 anos, né? Então voltou 200 anos pra voltar. Tipo a gente na montanha ontem. E não tinha ninguém pra voltar no meio do caminho pra parar eles como pegaram a gente. Cadê a Gilmara? Né, Gi? Não tinha ninguém pra pegar eles na carona igual pegaram a gente na volta da montanha? E o Brahma chega lá e diz assim, eu achei a ponta. Eu sou o pica das galáxias. E o Vishnu fala assim, sinto muito, eu não achei. De repente uma voz ecoa de dentro daquela coluna de fogo, mentiroso! E dali sai um homem de hirsutos, cabelos, né? E tanga de tigre, colares de rudraksha, todo coberto de cinzas, dizendo, mentiroso, você nunca pode ser Deus, pois não tem a verdade. Você, que disse a verdade, tem potencial para ser Deus. Já eu sou Deus de verdade, porque eu tô aqui. E é assim que tem essas histórias nos Puranas, né? A montanha do Ramana Maharishi? E diz que como punição, na verdade, né? Shiva como punição falou, e por punição você não terá nenhum templo no seu nome. Esteja repreendido, tá repreendido no nome do Senhor, ele falou. Aonde é a montanha? Nós iremos no ano que vem visitar na montanha onde viveu o Ramana Maharishi. É no sul. É um dos lugares, esse sim é um lugar de néctar espiritual, né? Ali as crianças recitam as Vedas todos os dias. Não por causa da montanha só e dos santos que ainda vivem lá, viu? É engraçado porque tem mais yogi de verdade lá do que em Varanasi, né? A olho nu que você vê ali, né? Mas é porque assim, é um negócio, Ramana Maharishi deixou uma grandeza espiritual ali que é indelével, né? Bom, e é engraçado, eu vou falar o que são os Puranas daqui a pouquinho pra vocês, eu e o Edgar vamos nos juntar para explicar um pouquinho o panorama das escrituras hindus, mas os Puranas, como ficam levantando a bandeira dos seus respectivos deuses, tem várias dessas histórias em que um subjuga o outro, sabe? Aí a deusa aparece e dá tapa na bunda dos dois, aí o outro, essa história aqui é quando o Vishnu salva o Shiva de uma treta, você sabe? Eu vou te contar, essa é legal. A história do Bhasmasura. Bom, aí ele salva o mundo, essa história aí. Esse cara eu não sei quem é não. Como é o nome? Hayagriva. 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 É um cavalo, galera. Boa sorte com isso. Essas são os avatares animais. Depois vão chegando os avatares humanos com as histórias que a gente conhece. Mas esse é um avatar de Krishna? Então, você sabe que originalmente são Dasha avatares, 10 avatares, mas cada lugar da Índia eles contam diferente. Por exemplo, aqui no norte, especialmente em Calcutá, eles incluíram Buda na contagem e tiraram a Balarama.
Lá no sul tem esse tal de Balarama, que é irmão de Rama, então você fala, é o irmão do cara também, Avatar, como é que é essa história? Tudo bem. E tem gente que põe Jesus na contagem, tem gente que põe Maomé na contagem, etc. Maomé deu treta quando eles disseram que Maomé era Avatar, o nego ficou pistola. Essa história é legal. Dizem que um demônio começou a fazer tapas, começou a fazer yoga, fazer meditação. Vocês aí do banquinho, se quiserem mudar pra esse daqui, acho que vai ficar mais fácil de ouvir. Dizem que quando esse demônio começou a fazer tapas, porque os demônios são muito iónicos, ele desenvolveu um poder e Shiva apareceu e falou, estou muito feliz com a tua prática, você quer, eu vou te conceder um boom, como que é? Uma graça, uma bênção, é. O que você quer? Ele falou, eu quero que cada coisa que eu toque vire cinza. Tem o rei Midas, esse é o rei merdas. Tudo que ele tocava explodia e virava cinza. Ele foi um pouco mais catastrófico que o rei Midas. Ele pediu isso. Tudo que eu tocar, eu quero que vire cinzas, exploda, vire cinzas. Aí o nome dele virou Bhasmasura, o demônio das cinzas. Já é um bom pedido. Assim que ele ganhou isso, ele virou e fez assim, então vem cá, Shivinha, que eu quero tocar você. E o Shiva fez, não, e fugiu. Aí o bicho não ficava olhando isso tudo de binóculo, falando, ih, lá vai. Aí o bicho falou, eu já sei, vou virar uma dançarina gostosa. Ele vira, perna longa, né? Ele crossdresser like perna longa e pica-pau. Vira lá uma dançarina e o Bhasmasura fala, opa, oi madame. E aí ele fala assim, ai senhor, uma grana. Como o pica-pau diria. Ele fala assim, vamos tomar um sorvete ou alguma coisa assim, vamos tomar uma delícia gelada? Só que assistiu o pica-pau sabe agora. Aí ele fala, vamos lá, tá lá. E aí ele começa a embebedar o cara. E aí o Vishnu fala assim, ai, eu adoro dançar, você sabe dançar, senhor? Ele fala, eu não sei dançar, eu sou um demônio. Aí ele fala assim, então acompanha meus passos. E o demônio tava borracho de tudo e começou a dançar. Aí fez assim. Aí a dançarina fazia assim, aí no final da dança ela fez... Pô! Vem! Quem é esse aqui, cara? Quem é esse aqui? Purusha Avatara? Então, esse deve ser Prajapati, que ele é a pessoa do rito. Tá. Então, eles incluíram todo mundo aqui, né? Prajapati é uma divindade dos Vedas, né? Bem antiga, que é tipo a criatura elementar que criou todas as coisas, de cujos pedaços o universo se fez. O universo começou com sacrifício. Lembra que a gente falou que eles são meio obcecados com esse lance de sacrifício, de rito e tal? Dizem que o universo começou com um rito e desse rito surgiu tudo, em algumas versões. Quer contar um pouquinho disso? Isso do até 129 do Rig Veda. Nossa, amém. Todos vão lembrar. Palavra do Senhor. Todos vão lembrar que é uma pessoa, um Purusha que tinha 1000 braços e 1000 cabeças. E que ele quis ser muitos e ele se fragmentou. E ele se reconstituiu com ordem, em oposição ao caos que foi a dissolução dele mesmo, por meio do rito. E por causa disso, ritos são feitos para restabelecer a ordem limitada contra o caos. E essa é a representação da pessoa, que era o Prajapati, o Purusha, no fogo sacrificial. Então ele está sendo a oferenda para ele mesmo? Pro fogo que é insaciável. E por isso a gente tem que fazer limitações do fogo, porque como ele é insaciável, ele pode destruir tudo. Sempre. Esse mano aqui é É o avatar da medicina, é tudo que eu sei. Bem, esse aqui eu sei a história, você sabe? Vamana, o anão? Não. Outra história dos demônios, né?
De novo, o demônio começou a fazer tapas, o cara virou super forte, aí ele pediu exércitos indestrutíveis e começou a conquistar o universo. Ah, nossa, agora você é o rei da porra toda. Oh! Tá bem assim. E quando ele começa a conquistar tudo, os deuses ficam desesperados, ninguém pode derrotá-lo. Vishnu vem como um humilde anão. O demônio, embora demônio, era um devoto de Deus, então ele seguia os preceitos védicos de que, por exemplo, o hóspede em casa é Deus. Então, quando chegou um anãozinho brahmana, ele recebeu o anãozinho e falou: nossa, deixa eu lavar seus pés, nobre e sábio, porque, né, o senhor é da casta mais alta, blá blá blá. E o anão: ah, claro, meu amor, tudo bem, faz o que você quiser, lava aqui, ó. Aí ele fala assim: você tem algum conhecimento para me dar? E o anão fala qualquer coisa para ele assim: em dia de chuva, leve capa de chuva. Ele diz: nossa! Oh, meu Deus! Incrível! Sal demais na comida faz mal. Fede, mas não cheira bem. Falou qualquer coisa, sabe, assim? Algum enigma, né? Tipo, por detrás da montanha é onde encontra seu tesouro daquilo que estava oculto. Uou! Aí o cara diz assim: nossa, você é tão demais, seu anão, que o que você quer de mim? Já que você está aqui, eu tenho que te dar um presente, né? Porque o hóspede sempre recebe um presente. É bom ser hóspede na Índia, você recebe. A gente tem que lembrar isso pro pessoal, né? Que nos maltratou. O hóspede é Deus e o hóspede sempre ganha um presente quando ele visita. E aí ele fala assim: o que você quer de presente? Ele fala assim: ah, nada demais, eu só quero uma distância de terra que eu possa cobrir com meus 3 passos. Aí o cara fala assim, olha pro pezinho do anão e fala assim: claro, tudo bem. Aí o anão fala: então tá bom. Aí ele cresce, porque ele é Deus, ele é o universo inteiro, ele toma forma que ocupa o cosmos inteiro. Com um pé ele cobre a terra, com um pé ele cobre o paraíso, e o outro pé ele põe na cabeça do demônio, e o demônio morre feliz e devotado, sabendo: oh, este é o Senhor, amém. Eu já li 2 versões dessas histórias. Hã? É fácil matar o demônio. Eles são trouxas, né? Qualquer coisa que você fala pra eles falam: ah, claro! Então, esse tem um título védico que é Passo Largo, né? Urukrama. Ah, é? O de Passo Largo. Ah, é o Aragorn. O anão? É o anão? É o anão, porque os 3 passos dele ocuparam o universo inteiro. Num manga lá, no começo de alguma Upanishad, tem lá Vishnu Urukrama. Esse aqui é o cisne da história que eu te falei, que vai lá até o infinito, etc e tal. Ah, essa é a forma de Brahma? Esse. O cisne. O que é essa conversa, não? O cisne. O cisne. Ramsa, será que é por causa da história da pureza, do animal da pureza? Deve ser aquela história de separar leite de água. O cisne é tido como o animal mais Puro. discernente, que sabe separar o bem do mal a ponto de conseguir separar leite de água. É tudo isso. A parada, quando um mestre é super mestre, como o Ramakrishna ou Yogananda, é reconhecido por outros pares como um mega mestre, ele é chamado de Paramahansa, que é um ser supremamente liberto. O que é isso? Por que Paramhansa? Por que o supremo cisne? Porque o animal, ele é um animal que dominou todos os ambientes. Ele anda no lodo e não suja as peninhas dele, igual o Lotus. Ele voa. O cisne faz tudo isso, o faz tudo isso, mas faz tudo mal, né? Anda mal pra caramba, nada mal pra caramba e voa mal pra caramba. Mas se você esquecer esse detalhe, ele é um animal que voa, que anda e que nada e tá ali, sobrevivendo. Essa é a forma tradicional de Vishnu que a gente conhece, né? Narayana. Essa é a forma de Vishnu que a gente conhece, com a concha, com a massa, às vezes com o disco aqui no dedo, esse cara azul com essa coroa, todo... Então deve ser o Narayana, né? Ah, é. Esses caras, eu não sei, eu sei assim, mais ou menos que tem o filho do Shiva, que é o... Como é o nome daquele avatar lá da teosofia? Sanat Kumara. O Sanat Kumara, na verdade, é um filho de Shiva que mora lá nos Himalaias e tem uma história dessa, e esses yoguinhos aqui são ele, sei lá, É são o Blue vários. Man Group, né? Eu não sei desses dois aqui, gente, você sabe, Ed? A gente sabe que são umas pessoas azuis. Aliás, quando você vê as pessoas azuis assim, é o jeito deles representarem pictograficamente a pessoa coberta de cinza, né? Vocês viram lá em Varanasi um yogi coberto de cinza, mas não fica dessa cor, né? A gente sabe. Essa é outra forma de Mahavishnu como a gente conhece, ó.
ele deitado sobre Shesha, a serpente universal. Ele deitado aqui, geralmente tem Lakshmi, a consorte dele aos pés dele fazendo massagem. E ele sonha a criação enquanto ele dorme. Então nós todos somos o sonho de Vishnu, deitado sobre a serpente infinita no oceano infinito. E do umbigo dele sai Brahma, o Deus Criador. No fim das contas, Brahma é uma lombriga. De 3 cabeças. De 3 cabeças. Shiva não tem interação. Shiva não tá aqui. Ó, essa história eu não sei. Mas eu e o Edgar estávamos mesmerizados, dizendo, nossa, essa estátua é muito bem construída, né? A estátua inteira está se segurando aqui. A gente olhou atrás e tinha um cano. Não sei dessa história, do ganso, o elefante e a flor. Esse aqui é um deus do sul. Toda essa iconografia é de... Eu lembro disso por alto. Quem é? Isso? Esse Gajah, esse elefante, é uma encarnação de Indra. E ele quis escolher uma flor na margem do rio. E daí um crocodilo que não está representado aí, que é algum Asura que eu não lembro qual é, foi atacar. E daí isso era tão importante, porque Indra, meu Deus, não é qualquer um, é o rei dos deuses. Então Vishnu foi salvar com Garuda. Esse é Garuda. É a montaria dele, né? Esse é é uma ave que só come serpentes por um. Então, É a dieta dele, né, cara? Deixa o cara. Isso é Tem muito gente que só importante. come ovo. Isso é muito importante para os Vaishnava purânicos. Sério? Eles comem serpente? Não, essa história. Tem um monte de representação por todo lado. Sério? E a gente nem faz questão de saber muito. Eu só sei porque um professor de Pondicherry me mandou esse texto para eu ler, para ver se eu sabia alguma coisa. E eu consegui ler, mais ou menos. Mas a moral da história... Não colha flores na beira de um rio se tiver crocodilos. Senão o Garuda vai aparecer. É tipo quando a gente foi pra Costa Rica, os caras falavam, não nada perto desses canais aí perto do mar que tem jacaré. A gente nadou e tudo bem, é isso aí. E vocês vão falar de Indra ainda, essas coisas? Não? Vamos, lá no outro lado. O Edgar fala pra vocês. Oh, Deus. Eba. Ó Deus, é ótimo. Ó Indra. Oh, Indra. Isso aqui é uma entidade do sul. Toda essa parada, assim, essa sariota, esse jeito de representar é do sul. Essa é uma das histórias que eu mais gosto, a história de Narasimha, o homem meio Nrsimha, né? É o homem meio leão, meio homem, enfim. Dizem que quando o Vishnu derrotou o irmão de um rei demônio, eu não lembro se quando ele era Varaha ou quando ele era, acho que era Varaha, era o avatar imediatamente anterior. Quando ele derrotou o deus, quando ele derrotou o demônio lá, um demônio zoado, o irmão dele, querendo se vingar, começou a fazer tapácia e ficou durante 100 anos em pé na posição da árvore para conseguir uma bênção de Brahma. Quando ele começou a meditar, a meditação dele se tornou tão poderosa que ele começou a abalar as estruturas da criação. Terremotos, maremotos, tempestades, meteoros, o carnaval e o El Chan, tudo começou a aparecer ao mesmo tempo, o baile funk, tudo junto, o baile funk que não acabava e todo mundo, meu Deus, é o fim do mundo, é! Ele tá meditando agora, pra vocês terem uma ideia. E daí o Brahma apareceu, Deus Criador, e falou assim, cara, para, pelo amor de Deus, o que você quer pra parar com essa loucura? Aí ele fala assim, eu quero o seguinte, eu quero que eu não possa ser morto, nem por homem, nem por animal. Eu não posso ser morto nem no chão e nem no céu. Eu não posso ser morto nem dentro de um lar, nem fora dele. Eu não posso ser morto nem de dia, nem de noite, nem por criatura nascida de ovo ou de ventre algum. Nem por arma e nem por mão de ninguém. Tava cobrindo tudo, ele era advogado. Ah, não, mas ele tinha, né? Ele tinha que pegar os detalhes, né, não, doutoras? Ele tinha que ir lá na... a Van também é advogada, né? Então, você tem que ir na letra miúda ali, ó. Ainda mais quando você tá fazendo um pacto com Deus. Tipo, cadê a Jandira? Tipo, a Jandira, me manda um sinal, deixa eu ver neve. Tá vendo, Jandira, que você tem que prestar atenção no que você pede? Morning.
dele. E aí ele virou um demonião terrível. E começou a tocar o terror em tudo. E começou a conquistar todos os reinos. Mas o filho dele era testemunha de Jeová. Não. O filho dele era devoto de Vishnu. E ficava lá, ó, meu senhor Vishnu, batia na porta das pessoas de domingo de manhã e dizia: o senhor tem um momento para ouvir a palavra de Vishnu? E o pai dele ficava putaço com isso. Como meu filho tá louvando um Deus? Eu sou um demônio, mano. Que zoado é isso? Os demônios indianos são muito engraçados, né? São demônios da fé. Deve ter, né? Televisão de culto no inferno indiano. Acho que vão inventar. Vão. Talvez eles é que tenham inventado e importado pra nós. Tem culto a Asuras? Deve Culto ter. é um... Acho que não, né? Bhupta Varna é um Asura, Que se converteu. mas ele ainda é Asura. E Agni era um Asura no de time. Então tem. Lá atrás. Mas deve ter, viu? Deve ter. Todo lugar tem alguém que adora o outro lado. Bom, aí o demônio começou a ganhar poder e começou a dominar tudo e os deuses ficaram desesperados. E o Prahlad continuava fazendo as orações dele. Até que o rei demônio, que eu não sei o nome, perdeu a paciência e falou assim: eu vou te matar porque eu não aguento mais essa história de oração, você aí cantando segura na mão de Deus e vai. E aí ele fala: você não pode me matar porque meu Deus vai me proteger. Ele fala assim: se seu Deus é tão poderoso assim, que ele vem aqui e lute comigo agora. E bate a mão no pilar do palácio dele. Quando ele bate a mão no pilar, a gente descobre que o pilar estava grávido. Do pilar, quando ele bate a mão, explode o pilar. Olha que foda. Essa história é muito legal, tem umas ilustrações mega anime, né? Bate a mão no pilar, o pilar explode e dele sai Narasimha, o deus meio leão, meio homem. Era uma fera. Se você colocar lá em Delhi, não vai dar tempo da gente ir, mas tem um templo da ISKCON. O Sérgio foi. Tem uma estatuazona da ISKCON é o pessoal dos Hare Krishna. Tem uma estatuazona do Narasimha despedaçando o cara, assim, é bem mais dramático. Se vocês procurarem Narasimha no Google, tem um monte de imagens bem legais, assim, com ele com as tripas do cara pra cima, assim. É legal o subjetivo. Bem legal, mas e aí eles saem, aí sai essa criatura que tem uma serpente atrás da cabeça, e o corpo de homem e a cabeça de leão. E aí eles começam a lutar, eventualmente começa um eclipse no céu, o Narasimha agarra o demônio, põe ele no colo dele assim, vai no umbral da porta e começa a rasgar as tripas dele com as próprias mãos e enrolar no pescoço e mata o cara desse jeito. Conclusão, como é que ele matou o cara? Bom, ele não era nem nascido nem de ovo nem de ventre, ele não era nem dia nem noite, era um eclipse, ele foi pro umbral da porta, então o batente da porta, então não era nem dentro nem fora. Ele era também esse cara. Mas é que vai parecer generalista, né? Ele tinha que falar que ninguém possa ter nada. Em circunstância não possa nenhuma. morrer. Pronto. De nenhum jeito pensado. Detalhar o negócio. Mas aí não tinha fim, né? Enfim. Mas essa é a alegria dos advogados, quando alguém acha que cobriu tudo, né, Gi? E não. Sempre tem um advogado melhor. Tem um advogado melhor. E aí, não era nem dentro nem fora, não era nem dia nem noite, ele não era nem animal nem homem, e ele não usou nem arma nem mãos, ele usou as garras. Nossa. Isso é discutível, hein, doutora? É. Que a garra não tá na mão? Eu protesto o Narasimha. Ele morreu. Ele morreu no colo do cara, assim. Tirou as. Olha a cara de que tá morrendo aqui, ó. Esse aqui é o Kalki, o avatar que está por vir, não é? Esse é o Kalki? É. Esse é o avatar da próxima era. Ele vai chegar sentando sarrafo na humanidade. Isso tá pra ser ainda. Não veio ainda? Não, mas tem um monte de gente que se diz Kalki avatar por aí. O Sai Baba disse, esse outro agora que é o... Qual é o nome desse? Shri Bhagavan, que tem aquela universidade lá, aquela... Mas ele é normalzinho, né? Hã? É normal, não tem. Ele é um homem, Esse também é normal, esse é o próprio Buda, o Siddhartha, que um monte de gente considera um avatar. É o próximo avatar de Vishnu. Esse é Krishna, também um homem, o herói da guerra. O herói não, né? O grande conselheiro do herói do Mahabharata. O flautista que... Tem um texto dele que... Porque assim, os Hare Krishna são super moralistas, né? E tem um texto dele que ele começa a tocar flauta e diz assim no texto: as mães largaram seus bebês,
As esposas largaram seus maridos, a mulher que tava na costureira largou a costura, o nego que tava no banheiro saiu sem se limpar, o pessoal tava com banho, saiu com shampoo na cabeça, a mulherada ficou louca, e alguns homens também. E ficou aquela coisa lembra aquela propaganda da Nivea, que todas elas saem correndo ao sol assim, ele tocando a flauta e a mulherada correndo atrás dele, rasgando a roupa, meu Deus, uma noite de lua cheia, com uma... No problem. Tô só contando da putaria do Krishna. Cara, é isso mesmo. Aí, ele senta o sarrafo em todas, no texto. E é isso, ele passa a noite como o Rei Leão, com todo o seu rebanho de leoas. Ali, ó, e pá, 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 pá. A noite foi longa naquela noite. E quando você virava pro Prabhupada e falava, então, cara, o teu Deus aqui, ó, fez um surubão. Aí ele dizia, mas a resposta do Prabhupada é, mas os Vaishnavas dizem que Shiva bebeu veneno e nem por isso você vê ninguém que acredita em Shiva bebendo veneno por aí. Eu falei, que conversinha fiada. Tem fim, não? Hã? A história? Ele meteu com todo mundo. E todos ficaram muito felizes. Depois de 9 meses, a gente tem outras histórias que começaram. Não, essa foi só uma curiosidade. O Krishna tem várias histórias. E a coisa mais interessante sobre o Krishna, nem tem ele como personagem principal da história. Tem um texto falando dele, chamado Bhagavata Purana, que aí conta as histórias da vida dele, ele como um ser divino desde criança. Vou mostrar uma estátua dele lá fora, que quando ele era criança, a mãe dele, ele engole ele era uma criança insuportável, inclusive, né? Roubava comida, aprontava com todo mundo. E aí ele enfiou não sei o que na boca dele, a mãe dele falou assim, abre a boca que eu quero ver o que você tem aí. Abriu a boca, tinha o universo inteiro. Ela, oh meu Deus, ela teve a visão do universo inteiro pela boca dele. Mas a coisa mais legal do Krishna está no texto da Bhagavad Gita. Ali sim, esse é um texto que você consegue ler tranquilamente, é um texto lindo, poderosíssimo, que fala, é uma síntese, né, dessas doutrinas de transcendência do yoga. Ele reúne um monte de coisas, ele reúne coisas do Sankhya, ele reúne coisas do Vedanta, coisas do yoga, e é um diálogo. E eu vou mostrar onde esse diálogo se passa, tem uma estátua linda ali, né, na beira do rio, que eu vou contar pra vocês. Então, Krishna é esse avatar. O outro avatar, o Rama, o avatar guerreiro, a história dele é legal, mas eu já contei tanta história que eu acho que vocês já estão superlotados, então não? Não. Essa história é longa. Então vamos fazer o seguinte, eu conto o Ramayana nos bancos, tá? Gente, devagar. Esse aqui é Parashurama. Esse aqui era um cara também full pistola, a gente pode chamar. Ele era um brahmana que, sei lá, porque ele ficou muito bravo com os kshatriyas. Brahmana é aquela caça dos sacerdotes, professores e tal, né? E ele ficou muito bravo com os kshatriyas, que eram os guerreiros. Ele catou o machado dele e saiu passando a navalha geral. Ele matou todo mundo. E o Edgar me contou que ele fez um oceano de sangue e ofereceu aos deuses. Falou, chega dessa merda. E ele foi o professor de vários personagens do Mahabharata, né? O Bhagavan Bhargava é outro nome dele. É bem legal a história dele. É ótimo, né? Ele sai matando todo mundo, um genocida. E o nome dele quer dizer o Rama do machado. Do machado, por isso que ele está segurando o machado. Tem os vários Ramas, né? Balarama, Ramchandra, Parashurama e... E o Vanilla Rama, né? O Rama sem mais nada. É o Vanilla, Vanilla é de baunilha? É o Ele é branquinho. Não tem sabor. Não tem sabor. Eu achei que... Quando uma coisa é sem adições, É o sonso. é isso, Sonsorama. Eu levei a sério, eu achei que era um nome sânscrito, Vanilla. Kapila. O cara do... Eu só sei que ele tem uma cidade que é Kapila Vasto. Então, se esse for o Kapila que eu tô pensando, ou o Kapilar que eu tô pensando, ele é o cara que criou o Samkhya Sutra, né? Não é? Não sei, mas ele tá segurando um livro, não tá? Então não, é a mão dele que é tá. pintada de vermelho. O Kapila é o cara que supostamente escreveu o Samkhya Sutra, que é a base filosófica da Índia, onde eu contei pra vocês que tinha aquela tabela periódica dos elementos que constituem a vida, que é de onde a gente vai ver as bases doutrinárias do yoga, do Vedanta e tudo mais. E ele era um cara meio nervoso, porque assim, dizem que naqueles tempos mitológicos em que você só dava um tapa na bunda do cavalo e falava, vai colher teu reino aí, cavalinho.
vai mostrar onde acaba meu reino. Os príncipes foram atrás de um cavalo que eles acharam que tinham caído num buraco. E aí eles começaram a cavar esse buraco, e dentro do buraco estava Kapila meditando. E eles perturbaram a meditação dele, e o Kapila ficou tão bravo que ele jogou um raio e fulminou 100 príncipes filhos daquele rei. Morram todos! Porque ele era um yogi da paz. Esse daqui é daquela história que eu contei pra vocês. Lembram quando eu falei quanto tempo falta pra eu me iluminar? Eu só sei essa história desse cara. Vocês lembram dessa história? Eu ouvi essa história do meu mestre uma vez, vocês lembram? Sim. Que 2 discípulos perguntam quanto tempo falta para me iluminar. Vocês lembram da história? Querem que eu conte? Ih, cara, sai daí. Eles são meio estressados, especialmente os vermelhos. E eu nem tô falando de política. Não mesmo. Os macacos vermelhos, com a cara vermelha, são os bravos. Mas esse daí tá no bico do corvo, né? Ele tá... Você tá meio cansado, né? Tá. Tá respirando pra sobreviver. É, eles já me marcaram, né? Passaram no WhatsApp. Grande, né? Ele tá examinando hoje dá menos trabalho. Dá licença aí, por favor. Ele gostou dele, cara, ó. É. Daqui a pouco ele te puxa e te dá um abraço. Agora ele tá fazendo de difícil, Ed, olha. Parou? Hã? Ele queria ouvir sua Ah, aula. então tá bom. Desculpa, macaco, vou voltar. Vocês tiraram foto? Vamos lá. A gente tirou. Ai, quanto tempo, que legal. Esse é o Narada. Tem várias histórias sobre ele, ele era um grande mestre dos tempos purânicos, mas tem uma história muito bonita sobre ele que eu ouvi do meu mestre, que é assim, um discípulo muito pretensioso chega para Narada e diz assim, mestre, quanto tempo falta para que eu me ilumine? Narada olha para ele e diz assim, faltam 1000 encarnações, com seu esforço faltam 3 encarnações e aí você se ilumina completamente. E esse discípulo pretensioso cai chorando, dizendo, 3 vidas inteiras eu ainda tenho que passar por esse mundo antes de me iluminar, não é possível, que desgraça! Aí ele olha para esse cara fazendo esse drama e fala assim, anda um pouco comigo. Ele sai andando, e lá longe tem dançando um discípulo tolinho de Narada, que eu acreditava que fosse ignorante. E aí ele diz, mestre, vai aos pés de Narada, todo feliz, beija os pés de Narada e... Ele diz assim, fulano, o mestre pergunta, você quer saber quantas vidas falta para você se iluminar? Ele fala, claro que eu quero. Ele diz assim, ainda faltam 1000 vidas. E aí o discípulo ignorante sai pulando, dançando, gritando e cantando. E o discípulo pretensioso fica muito bravo. E fala, como é que você pode estar feliz de saber que ainda faltam 1000 vidas para você se iluminar? Ele falou, ué, não é óbvio? Daqui 1000 vidas, certamente meu mestre vai me dar a iluminação. Não importa o que aconteça, eu já sei que vai chegar ao fim. E nessa hora o discípulo ignorante se ilumina. Narada também escreveu um texto famoso chamado Narada Bhakti, a gente supõe que ele escreveu, né? Narada Bhakti Sutra, que é um texto falando sobre como adorar a Deus. É isso? Você nunca leu nada dele? Eu só sei dele como um artigo, Então, eles atribuem a ele esse texto aí. E, pessoal, hoje em dia os Bhaktas aparentemente gostam muito de estudar esse texto. A mim não chama tanta atenção, eu gosto de estudar Bhakti para tentar desenvolver, porque Bhakti é a devoção, é a fé. Pra mim é muito difícil, eu sou um cara muito mais jnani, sabe? Eu tenho que tentar isso. de conhecimento. Eu tenho que ir muito mais pelo conhecimento, pela lógica. É difícil essa coisa de adorar ali uma estátua e achar que aquilo já... Pra mim é difícil, mas é uma via. Esse aqui é o Cavaleiro do Zodíaco da constelação da Índia. É o Cavaleiro de Ouro da constelação de... Como é o nome? Arundhati, não. É. Eu não sei quem é esse, mas esse também é um deus do sul. Tem lá um monte de história sobre ele. Esse aqui eu não sei as histórias sobre eles, mas eu acho que esse aqui é o deus mais curioso da Índia inteira. Olha bem pra esse troço. Vem aqui de muito perto. esquisito. Excuse me. Esse aqui é Jagannath, o Senhor do Mundo. Essa carinha aqui, ó. Esse cara é o Jagannath, do canto. O templo dele é lá em Puri. A cidade chama-se Jagannath Puri, né? Por causa dele.
Tem um grande templo que ocidentais não podem entrar. Os Hare Krishna adoram esse lugar. Dizem que essa é uma forma de Vishnu ou de Krishna, mas isso pra mim é uma prova de que ETs vieram pra Índia. Porque, mano, o que é isso aqui? É uma bolacha passatempo. Tem aqui ó, na mão dele, o Edgar disse que é a concha do Vishnu. Na verdade é uma interrogação dizendo assim, que diabo que eu sou? Dizem que a madeira dele tem que ser colhida numa noite de lua cheia específica, porque, né, como ele é de madeira, apodrece as estátuas. Então, aí a nova estátua recebe o corpo do Deus. Mano, deve ter um ET aqui dentro. Isso aqui é um caixão com um ETzinho daquele do MIB, porque não é possível. Não parece com nada. Eu vi mesmo umas coisinhas pequenas andando aqui à noite no escuro. Sério? Sei lá, ela podia ter visto esquilo, guaxinim. É o Bob Esponjinha. Então, gente, eu acho isso aqui muito estranho. Todo mundo acha também? Sim, muito, só pra saber. bastante, Esse é o Deus da galera, ele sai numa procissão. E é uma estátua desse tamanho, assim, gigante. E aí é ele, o irmão dele e a esposa dele. A esposa é de trás? É aquela ali, aquela ali. Esse é menino? Esses dois são meninos. Quem diria, né? Acho que é o formato da cabeça. O menino tá de rosa. É que ele é um menino flexível, menino. Minha filha, nós estamos em tempos modernos. Não tinha rinoplastia celestial. Cambada, mano. Vocês são muito exigentes. Agora, a minha pergunta é, se nós somos a imagem e semelhança de Deus, quem é a imagem e semelhança desse cara? Pois é. Tá, vamos pro outra parte. Explica pra nós o que é isso, que é bem legal. Essas estátuas. Aqui, ó, vem cá. Ô, Elô, você vai gostar disso. Então, idealmente eu teria que ter estudado para lembrar qual a representação de cada um, não é? A gente te perdoa. Mas em volta são os 9 planetas, os Navagraha. E planeta aí quer dizer só coisas que se movem no céu mais rápido que estrelas. Com o Sol no meio. E indianos, desde a época purânica, têm muito medo deles, porque eles têm influência na vida de todo mundo, então eles fazem um puja todo dia para apaziguar os Navagraha. O maior é o Sol no meio, né? Então é meio heliocêntrico. Isso. Então, pessoal, esse é o fim da nossa primeira aula. Cadê o Billy Knight? Nós vamos lá pra frente, nós vamos continuar. A aula de vocês continua, mas a aula do vídeo nós vamos começar. Opa! A aula do vídeo nós vamos continuar num outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouco dos avatares, dos cavaleiros zodíacos, dos extraterrestres e dos planetas. E das bobagens que eu falo. O Edgar tá contido, mas ele fala mais que eu, só pra vocês saberem. Se quiser saber sânscrito, se quiser ter aula de sânscrito com o Edgar, ele manda o contato aqui. Eu vou deixar o contato aqui nos comentários. A aula de sânscrito com ele tem todas essas referências sujas da vida. Procurem a Paty, ela faz contato, ela agencia o Edgar. Sim. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Namastê. E se inscreve no canal, etc e tal. Clicou no vermelhinho?